Embora grandes áreas da história humana tenham sido bem pesquisadas, muitos achados são simplesmente intrigantes. Algumas das descobertas mais surpreendentes ainda não foram esclarecidas em sua função. Outros poderiam reescrever a história oficial de países inteiros. E o passado ainda guarda mais enigmas do que respostas. Reunimos 10 das descobertas mais estranhas para você. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós na nossa jornada de aventura. Camas de grama e cinzas. Em Border Cave, uma caverna nas montanhas de Lebombo, África do Sul, foram encontradas camadas de cinzas e material vegetal, predominantemente grama, ao lado de ferramentas e ossos. A caverna tem sido lar a curto prazo da população local de 227 mil a cerca de 1000 anos atrás e forma um local para um período muito precoce da história humana. A descoberta das camadas de cinzas e grama e sua interpretação foi feita pelo arqueólogo Lynn Wedley, da Universidade Witwatersrand. Ele suspeita que era um tipo de cama, mas que as pessoas não só dormiam nela, como também trabalhavam nela, como sugerem os vestígios do trabalho com ferramentas. Enquanto uma cama de grama com seu frescor e suavidade ainda é plausível, Wedley também tem uma explicação lógica para as camadas de cinza. Com o tempo, a grama se tornou mofada e, com o passar do tempo, aninhada de vermes. Em vez de limpar a caverna, seu interior foi queimado e a grama foi novamente empilhada em cima da camada limpa de cinzas. As camadas renderam a descoberta de 2 dentes humanos, datados de pouco antes de 200 mil anos atrás. Entretanto, como a datação dos dentes não é 100% certa, ela deve ser considerada mais como uma guia. Se a datação fosse correta, esta cama seria a mais antiga cama humana já encontrada, pois a próxima mais antiga foi encontrada em Israel e data de cerca de 185 mil anos, e a próxima de apenas 77 mil anos de idade. A camada mais alta e mais jovem da grama é preservada sem queimaduras. Wedley assume que outras pessoas posteriormente habitaram a caverna. Se os habitantes anteriores usavam intencionalmente plantas medicinais para manter afastados os vermes, como Wedley assume, assim, já tinham um conhecimento mais profundo das plantas naquela época. Ou, se as plantas medicinais estavam presentes no material, mas por acaso, e se eram realmente camas, permanecerá para sempre incerto. Uma piscina de 48 metros de comprimento, com 2.300 anos de idade. Datada do século IV a.C., uma piscina de 48 metros de comprimento e 12 metros de largura foi descoberta e escavada a 16 quilômetros a sudoeste de Roma. Ela tem pelo menos 2.300 anos, e seu uso ainda não está claro. É certo que não foi utilizada para banho ou natação, embora sua forma tenha sido comparada às piscinas olímpicas de hoje e pareça confusamente semelhante a uma piscina moderna. Provavelmente serviu como reservatório de água para irrigação agrícola, por exemplo. Talvez também como bacia de captação de esgoto. Suas paredes laterais são feitas de grandes placas de freixo, em sua maioria tufos, e uma rampa leva até a estrada. Sua descoberta foi inesperada e ocorreu durante um passeio arqueológico que precedeu um canteiro de obras planejado. Petróglifos neolíticos. Na caverna Edakal, na encosta oeste da montanha Alien, Sri Lanka, o Dr. Aravinda Ravibhanu Sumanaratna foi capaz de descobrir vários petróglifos. Datam do período neolítico de cerca de 5.500 a 4.500 anos antes de Cristo e mostram vários sinais e símbolos que o Dr. Sumanaratna atribui aos cálculos astronômicos. Para a comparação, as pastilhas sumerianas só foram escritas cerca de 2.000 anos depois. Pedras de Late. As pedras de Late são pilares de pedra sobre os quais repousa o hemisfério de pedra, com o lado plano voltado para cima. Eles foram usados como pilares de fundação para edifícios. 2 fileiras de pedra Late, sobre as quais o piso do edifício foi então colocado. Assim, o edifício ficou elevado, o que formou uma vantagem em caso de umidade, de inundações e também contra roedores, comparável a outras construções de estacas, com postes mais perecíveis. Além disso, a circulação de ar sob o edifício manteve a estrutura do piso de madeira seca e tornou a casa mais durável. Um espaço de trabalho coberto adicional foi criado sob a casa.
As pedras láte foram construídas pelo Chamorro, ou Chamorro, como se chamam, nas Ilhas Marianas, no Oeste Pacífico Norte, e ainda hoje fazem parte da cultura e são colocadas, por exemplo, no jardim ou em lugares importantes. Em arqueologia, as pedras de láte, que variam muito em tamanho, até mesmo servem como um importante auxílio de datação para locais. Até hoje, o propósito de sua composição em comum, de hemisfério e pilar, permanece obscuro. Possivelmente serve como um amortecedor durante os terremotos. Mas esta é apenas uma das conjecturas. Estátua de leão maciço. No Camboja, em Phnom Penh, perto do famoso templo de Wat Phnom, uma estátua maciça de leão foi descoberta durante a recolocação da drenagem. Ela foi quebrada em duas partes e é ligeiramente mais larga e mais maciça que um leão de verdade, mas quase do tamanho real. Sua datação permanece um mistério até hoje, pois não teve contexto de encontro. Os achados arqueológicos são geralmente datados por achados de acompanhamento, mas o leão foi encontrado sozinho. Possivelmente é tão antigo quanto o próprio templo. Devido ao seu tamanho, presume-se que pertencia a uma estrutura maior, e era ou deveria ter sido parte de uma ponte ou algo semelhante. Se o trabalho em pedra puder ser datado, as investigações ainda estão pendentes. Seu mistério pode um dia ainda ser resolvido. Os monumentos de pedra no cume do Cerro de la Peña. Escondidos no cume do Cerro de la Peña, no sudeste do México, perto da vila de Santa Cruz, Huehuepiextla, Puebla, foram encontrados 2 estrelas de pedra e 87 glifos cortados em pedra. Eles fazem parte de todo um complexo de estruturas cerimoniais que incluem 7 pirâmides, uma quadra de bolas, alguns templos e casas dos líderes. As estelas foram provavelmente cortadas pelo Zapotec ou Teotihuacan e datam aproximadamente 500 antes do presente. Com base nas imagens nelas, pode ser que tenham sido dedicadas ao deus do submundo. A estela mais bem conservada mostra uma pessoa com chifres usando uma tanga. Outras pedras mostram imagens de iguanas, uma águia e uma divindade morcego. Há muito a se descobrir desse lugar específico que ainda está inexplorado. E a descoberta não é nada além de intrigante. O afastamento do local não facilita a exploração, pois o topo da montanha só pode ser alcançado por um caminho estreito, rochoso e cansativo. A moeda Kilva é descoberta e a história muda. A descoberta de uma única moeda põe em questão a história de todo um continente. A moeda Kilva, da Austrália. As moedas correspondentes, como o achado, são originárias de Kilva, Tanzânia, e não devem ser encontradas nas Ilhas Wessel, australianas. E ainda assim, tal moeda foi encontrada ali. Ela data do século XV, e a probabilidade de ter chegado ao continente somente após a descoberta oficial de James Cook, em 1770, diminui quando se tornou conhecido que mais do seu tipo havia sido encontrado. Mas, voltando ao início, há 40, 60 mil anos, os aborígenes colonizaram a Austrália. Só muito mais tarde é que os primeiros brancos descobriram o continente, mas não sabiam da terra em que estavam entrando. O primeiro visitante oficial branco foi um navegador holandês que pisou na península do Cabo York, em Queensland, em 1606. Alguns anos depois, ele foi seguido por seu compatriota Dirk Hartog. O Estreito de Torres foi descoberto um pouco mais tarde pelo espanhol Luís Vaez de Torres, e recebeu o nome dele. E em 1550, 56 anos antes, os portugueses estavam em Timor, a apenas 3 dias de viagem e facilmente alcançados pelos ventos das monções. A probabilidade de os marinheiros portugueses também porem os pés na Austrália deve ser considerada alta, embora não haja relatos confirmados sobre isso. Em 1944, mais 5 moedas Kilva foram encontradas no território do norte, mas sua descoberta só foi conhecida cerca de 40 anos depois. Elas datam de aproximadamente 1000 anos de idade. A grande questão permanece: as moedas estavam na bagagem das pessoas que entraram no continente? Em caso afirmativo, de onde vieram essas pessoas? Eles eram marinheiros da Tanzânia ou de Portugal? Ou o mar enganou os arqueólogos e pegou as moedas de um naufrágio e as levou na costa australiana? O fato é que James Cook foi o primeiro explorador a perceber que ele estava entrando em território desconhecido com a Austrália. As Hellfire Caves. Chamadas Hellfire Caves ou West Wycombe Caves, as passagens e grutas são cavernas feitas pelo homem que se estendem cerca de 400 metros no subsolo. Eles foram cortados em giz e pedra e cavados por Francis Dashwood, de 1748 a 1752. Para servir para suas reuniões pagãs, Dashwood foi cofundador do Hellfire Club, cujas reuniões nas cavernas cunharam seu nome.
As cavernas consistem de uma rede de passagens ligando várias cavernas principais e câmaras menores, incluindo o Salão do Steward, que era um salão de banquete, e o Templo Interior, uma câmara na qual a passagem se abre. Sua frente foi projetada no estilo das igrejas góticas e foi utilizada para as reuniões do clube. A caverna está aberta ao público desde 1951, mas tem sido considerada uma atração turística desde 1863. Também, ironicamente, St. Lawrence e seu subsequente mausoléu, acima das cavernas, também foram construídos pela Dashwood. Antigos moinhos de vento. Nest Fan, antigo Nisto Fan, que significa mordida do vento, é o lar de algumas estruturas surpreendentes. São moinhos de vento com 1000 anos de idade e continuam operando sem interrupções. Eles foram construídos com lama, palha e madeira, e ainda assim os moinhos de vento continuam a girar sem parar. Infelizmente, seu futuro é incerto, devido à falta de jovens para mantê-los. Naufrágios. A quantidade impressionante de 10.000 naufrágios está ao largo da costa da Nova Escócia. Navios através dos tempos, pode-se dizer. Por um curto período de tempo, o salvamento ou avaliação pelo governo foi considerado, mas isto foi descartado. Mesmo a descoberta de Le Chameau, um navio francês afundado em 1725, em 1965 com um tesouro de moedas de ouro, com um valor total de cerca de 500 mil dólares, não mudou isso. Hoje, a pirataria está em ascensão. Mergulhadores particulares vão até os destroços e roubam seus tesouros ilegalmente. E muito pior para a história e a arqueologia, sem qualquer documentação. Todos os mistérios da história provavelmente nunca serão resolvidos. Para outros, o significado ou propósito poderia ser gradualmente deduzido. Para que você acha que a piscina foi usada? E qual é a sua opinião sobre os destroços? Os objetos de valor e os tesouros de ouro devem ser perdidos para sempre, porque o governo é muito mesquinho para recuperá-los? Ou os caçadores de tesouro privados devem ser autorizados a fazer suas fortunas legalmente? Aguardamos seus comentários.